para nos falar Deus hoje. Espírito, move-te em mim, e move-te em mim, move-te em mim, e toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. A gente vai usar a palavra de Isaías 53, começando do versículo 4. Verdadeiramente, Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele mesmo carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um leproso, como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele. E nós fomos sarados com as suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se extraviou por seu caminho. E o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Palavra do Senhor. Uma santa noite para todos. A palavra de Deus para nós hoje, ela é muito profunda, né? Como sempre a palavra de Deus é profunda. E o tema é: por suas chagas fomos curados. Não é que seremos, fomos curados. Nós precisamos tomar posse da graça derramada. Nós precisamos assumir a cura de Deus. Nós não podemos achar que é algo futuro. Porque nós tratamos, às vezes, por exemplo, uma pregação como essa, a gente poderia falar só sobre curas físicas, né? E vim para receber só curas físicas. Isso seria a gente reduzir a Deus a algo muito pequeno, a um simples médico. Isso pode acontecer, ele faz como ele quer. E não precisa nem ter revelação, não. Ele cura. Uma coisa que eu tenho certeza é que, por exemplo, às vezes eu vou para eventos, eu proclamo 3 curas. Às vezes teve 15, né, física, mas foi falada 3. E antes eu me preocupava que alguém viesse confirmar, né? Hoje eu não me preocupo não, já há muito tempo que eu não me preocupo. Por quê? Às vezes a pessoa vai partilhar comigo, está com 6 meses, igual foi o Zé Antônio uma vez, eu proclamei uma vez, aí 6 meses depois, aquela pessoa era eu naquele tempo lá. A gente fica duvidando, será que Deus falou, né? Teve pessoas que vieram testemunhar 2 anos depois. A pessoa ia se matar e falou: tu proclamou aquilo naquele dia, eu não me matei, sou eu. 2 anos depois. Nem se lembra mais que proclamou, né? E tem pessoas que testemunham na hora. Essas coisas são importantes? São importantes. Mas isso não é o mais importante. O centro dessa palavra é o seguinte: a meditação na paixão de Cristo cura as nossas feridas. Diga comigo. A meditação na paixão de Cristo cura as nossas feridas. Vou falar de uma das feridas que a meditação da paixão cura. Já curou e continua curando e vai curar. Deus, ele é eterno, então ele ultrapassa o tempo. Passado, presente e futuro, né? Por exemplo, se eu medito na paixão de Cristo e eu escuto ele falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou perder tempo guardando mágoa? Se eu medito profundamente, não é se eu falo essa palavra, é se eu medito.
Meditar é você tentar visualizar Jesus falando isso, é você ouvir várias vezes ele dizendo isso e dizer, o que isso muda na minha vida? Se ele perdoou, ele que era inocente, por que que eu, que não sou inocente, não vou perdoar? Oséias, mas naquilo que eu fui ferido, eu sou inocente. Mas em outras coisas tu não é. Tu e eu somos miseráveis. Então, como tu fere os outros te ferem. É um monte de gente ferindo um outro, não é não? E qual é a solução? Nos perdoarmos. Não é burrice a gente não se perdoar? Ah, eu vou morrer de raiva dessa pessoa do trabalho. Eu vou morrer de raiva da minha esposa ou do meu esposo. Não é doidice, besteira? É inteligente perdoar. Porque você não perdoar, você vai perder tempo. Fica mais chato, estressado, cai os cabelos igual os meus. Fica gordo igual eu também. Mas ser gordo é legal, né? Legal. Me acostumei a ser gordo. Levanta a mão os gordinhos, vocês estão acostumados a ser gordo, é bom, né? Então, a gente precisa pedir a Deus a graça de sermos pessoas inteligentes. Diga assim, não perdoar é coisa de burro. Eu não sou burro. Sou empanca e não perdoa, não. Se você soubesse, às vezes, o que eu passei, você não diria isso. Não me interessa saber. Porque se esse perdão, e essa falta de perdão, esse crime, é pior do que o nosso crime de matar Jesus pelo nosso pecado, é pior do que isso? Não. Então, cale a boca e perdoe. Você tem que dizer, Senhor, me dê a graça de acreditar que o meu crime, que é o meu pecado, é pior do que a pessoa que me ofendeu. Porque quando eu ofendo a Deus, essa ofensa é infinita. Porque Ele é santo, Ele é puro. Mas quando eu ofendo o meu irmão, é uma ofensa o quê? Diga comigo, finita. Porque Ele não é Deus. Então é uma ofensa que tem limite. Mas já ofender a Deus é algo assim absurdo. E mesmo assim Ele perdoa. Fala a palavra, né? Verdadeiramente Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Quem é fraco, levanta a mão. Aí fraco perdoa fraco. Fraco convive com fraco. Fraco namora com fraco. Fraco tá igual capote. Fraco, né? Casa com fraco. Então, a gente entende os fracos, a gente não é fraco. E por que essa postura de nariz empinado dizendo que a gente é forte? Deus é forte em nós. Nós somos fortes em Deus. É o que fala São Paulo, né? Do que vou me gloriar? Vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque tudo que você tem de bom é graça de Deus. Tudo que eu tenho de bom é graça de Deus. Então a meditação da paixão de Cristo é fonte de quê? De perdão. Também de se perdoar. A gente fala assim, Deus me perdoou, fulano me perdoou, mas eu não me perdoo. Isso se chama o quê? Orgulho. A gente acha que é muito santo. Não me perdoou. Deus me perdoou, mas eu assim não me perdoo, porque eu fiz algo muito feio, né? Aí a pessoa se acha muito ético, muito chique, né? Em não se perdoar. Se perdoe. Não, eu sou culpado. Oséias, mas se eu tiver um sentimento de culpa, eu me perdoei? Sim, se você declarou, Senhor, eu me perdoo em teu nome. Você se perdoou. O sentimento de culpa, ele vai durar um mês, uma semana, mais tempo, menos tempo. Depende do temperamento de cada pessoa. Tem gente que tem um temperamento mais, parece fogo, né? Um colérico. Então, toda vez que lembra de uma coisa, tem pessoas que é assim, né? Ó, fulano não me emprestou a chave de fenda. Foi quando? 2015, macho. Dá raiva. Se eu pudesse, eu nem via na minha frente. Eu digo isso porque eu tenho amigos assim, entendeu? Que tá falando uma coisa, parece que mataram a família dele todinho. Que foi, não, mas fui pedir negócio de emprestar para ajeitar a bis. E a pessoa deu uma indireta, mano. Ainda emprestou, entendeu? Deu só uma indireta assim. E a pessoa lembra como se fosse naquele dia.
Você tem que dizer o quê? Senhor, eu crucifico essa lembrança na tua paixão. Se eu lembrar, tudo bem. Porque perdoar não é ter amnésia, não, gente. Diga para o irmão, perdoar não é ter amnésia. A gente fala assim, quem perdoa, esquece. Esquece de estar comentando, entendeu? Não fica comentando, você lembra. Imagina a pessoa leva um chifre do marido, aí não lembra não, né? Lembra, mas para que ficar falando? Né? Ah, você me traiu um dia, aí fica olhando tudo, celular, outras coisas, aí vai cheirar a roupa. Não, perdoou, se perdoou, esquece o assunto. Mesmo que você lembre aqui, não comenta. Serve para o homem, serve para a mulher isso, né? Porque senão, se ficar remoendo, 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 isso não é perdão. Você lembra, desconfia um pouco ainda, mas diz, Senhor, entrega na tua misericórdia, esse cabra, essa cabra, né? Cuida dele, que eu não posso cuidar. Se você botar um detetive atrás dele, não vai cuidar tão bem quanto Jesus, né? E a sua oração. Então, a meditação da paixão de Cristo nos dá a graça de perdoar. A meditação da paixão de Cristo, diga comigo, nos faz fugir do pecado. Por exemplo, estou pensando em adulterar. Aí eu lembro, meu Deus, toda vez que eu vou adulterar, caio no adultério, eu estou dizendo que o teu sangue derramado por mim não valeu nada. Porque o sangue de Cristo foi para que você fosse liberto do pecado do adultério. Aí você vai lá e diz, derramou de besta, viu? Mas eu vou adulterar. Na verdade, é isso que nós dizemos. A gente tem que pegar esse sangue de Cristo e dizer, Senhor, me banha com teu sangue. Essa mulher é bonita, é lindona, é cheirosa, é compreensiva, mas não é minha esposa. Eu não vou trair. Me dê força com teu sangue. Eu tenho razões até para trair, porque a mulher diz que eu já traí, né? Mas não tenho razão, porque a razão é ser fiel a ti. A pessoa vai cair no pecado da masturbação. Um prazer de 2 minutos, 3, 4, sei lá, homem ou mulher. A pessoa vai ficar separada de Cristo. Diga comigo, toda vez que eu caio em pecado mortal, eu me separo de Deus. Se a gente entendesse o que é isso, gente, a gente não brincava com confissão, não. Até eu falei no curso de catecismo ontem que eu dei na Pedra Branca. A gente tem confissão fácil. Aqui tem 3 padres, né? Graças a Deus. Quarta, quinta e sexta. Se eles confessassem à tarde ou no sábado ainda era melhor. Mas não é, vamos louvar, que tem de manhã, né? E tem como ir para Fortaleza, né? A gente não vai comprar roupas hoje de Natal em Fortaleza, vai fazer não sei o que em Fortaleza, se consulta. Aí quando é confissão, me confessar daqui para Fortaleza. Aí acha que é um sacrifício medonho, né? Aí quando disse que foi, já ainda diz orgulhoso. Eu fui me confessar no Sagrado Coração de Jesus. Diz assim como se fosse assim, uma coisa heróica, né? Gastou R$ 22, aí fica se mostrando. Entendeu? Não, é o seu dever se confessar, não é pecador? Tem que ir lá se confessar. Ou aqui, ou em outro canto qualquer. Aí o que eu falei para os irmãos lá? Eu digo para vocês. Como é fácil a confissão, tudo que é fácil a gente não valoriza, né? É ou não é? A gente desvaloriza. Ah, se eu pecar mortalmente, quando for, eu peco hoje quarta, quinta tem confissão. Aí nem luta para não cair. O demônio nem se dá o trabalho de nos tentar mais. Às vezes a gente está tentando o demônio. Vem, demônio, me tentar que eu tenho que ter um álibi para dizer que eu caí, né? Me entende, por favor. Pelo amor de Deus, me entende. A gente se joga no pecado. É o que fala Santa Teresa de Ávila, né? Quem não reza se joga no inferno sem precisar da ajuda dos demônios. Diga para o seu irmão, quem não reza se joga no inferno sem precisar da ajuda dos demônios. É forte ou não é isso aí? É. Aí, digamos, tem outra pandemia pior do que essa, Deus o livre. Aí, se eu estou acostumado a brincar com a confissão,
Peco mortal, confesso. Peco mortal, confesso. Se duvidar, essa confissão nem válida é, viu? Se eu me confesso toda semana e no luto, não luto contra esse pecado, porque não tenho a disposição de sair daquele pecado, pode ser até inválida aquela confissão. Porque eu estou só brincando. Porque não é mágica, não. Ali é um padre, não é um feiticeiro, não, entendeu? Para você sair perdoado, tem que ter o quê? Matéria-prima, que é o pecado, e a disposição do coração, que é o quê? Arrependimento e propósito de não mais pecar. O que nós rezamos no ato, aquele pequeno ato de contrição? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois, prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. A minha irmã me perguntou esses dias, mas a gente promete nunca mais pecar e a gente vai lá e peca. A minha irmã ela é especial, né? Assim, mas foi uma pergunta inteligentíssima. Ela é bem inteligente nas coisas, assim, bem atenta, né? Aí eu fui explicar para ela, né? Que a gente está pedindo a graça de nunca mais pecar. Deve ser esse o nosso propósito quando a gente vai confessar. Nunca mais pecar. E é com a graça de Deus, não é com a nossa força. A gente dá só, colabora, não atrapalha Deus. Só que eu fui me confessar em determinado local, lá no Japão. Aí tinha lá no confessionário, lá dentro, prometo com a vossa graça me esforçar para não pecar. Se lascou. Porque se pedindo a graça para nunca mais pecar, só vive lá e pecando direto, imagina só o teu esforço. Aí não tem padre que dê conta, só o teu esforço e o meu. Você vai se esforçar com a graça de Deus. E o pior, eu vi até um padre que eu amo muito, né? E concordo com praticamente tudo que ele fala. Padre Gabriel Vilaverde. Que eu amo demais. Falando mal dele, não. Mas ele falou isso na pregação do resto. Está público, então não é pecado eu falar. Ele falou isso no resto de que a gente promete e não cumpre, né? Que devia dizer, me esforço. Então a minha irmã concorda com o padre Gabriel Vilaverde, né? E os padres que mudaram a oração e colocaram lá também. Mas me perdoe, estão todos errados. Os três, nesse ponto aqui. Porque tem que ser, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Porque enquanto você e eu não tivermos nojo do pecado, raiva do pecado, abominar o pecado, nós vamos brincar com a misericórdia de Deus. E vamos abusar do sangue de Cristo e vamos viver tristes, abatidos, fracos e desesperados. Por suas chagas, fomos. E essas chagas é apresentada onde? No confessionário. Nós temos que tocar essa chaga e falar, prometo com a vossa graça, nunca mais pecar. Não é não pecar assim, eu prometo 15 dias, viu? Depois eu peco e volto de novo. Eu prometo 2 meses. Prometo 3 anos. Não, nunca mais pecar. E se não, às vezes, mas se eu pecar? Não, mas você está querendo nunca mais pecar. É óbvio que você vai pecar e vai voltar. Mas o propósito deve ser de nunca mais pecar. Porque se você tem nojo do pecado e ainda peca, imagina se você amar ele. Não, eu prometo me esforçar, mas gostando desse pecado, eu vou deixar o adultério, mas assim, deixar de olhar pornografia eu não vou deixar não. Vou olhar, mulher bonitona, rapazão, sarado, vou olhar. Tem que ter nojo de todos os pecados. Entenderam? Em especial os mortais, né? A paixão de Cristo vai levar a gente a ter um relacionamento bem. Diga comigo, a meditação, diga comigo, a meditação da paixão de Cristo me fará amar os irmãos. Quando eu penso assim, ó, eu meditando a paixão, eu vou falar mal do Ribamar. Só que o Ribamar que eu estou falando mal, o sangue de Cristo foi derramado por quem? Por ele.
E São Bernardo diz o seguinte, olha como é forte. Quando nós falamos mal do irmão, que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, esse pecado dói mais em Jesus do que quando os soldados açoitaram ele, feriram e o crucificaram. Aí ele vai dizer, São Bernardo, Jesus deixou o seu corpo físico ser ferido para que o seu corpo místico não fosse ferido. Vejam como é sério? Tem um amigo que ele sempre fala assim, né? Que dizer uma coisa, eu já pensei, eu vou dizer mesmo, que eu já pequei no pensamento, eu vou falar agora. Não, gente, não é assim. Aí pecou o pensamento, vai pecar a palavra agora. É sem sentido, é ou não é? Ah, já arranhei o dedo, agora eu vou cortar a mão. Olha a doidice. Não. Ah, eu já me engasguei com caroço, agora eu vou colocar um osso de boi dentro da minha garganta. Não. Não é porque fez uma besteira no pensamento que vai agora alimentar e conceber o pecado, não. Calma, dá um freio. E Jesus, misericórdia. Perdão pela minha cabeça oca, né? Estou julgando aqui o irmão no pensamento. Porque a nossa caridade deve ser também, diga comigo, por pensamento. Sabiam disso? Não é assim? Ninguém está vendo, aí você começa a matar o irmão e pensar mal dele, e julgar e fazer tudo que não presta, porque está no pensamento. Não, é errado também. Você julgar e condenar o irmão e desejar mal para ele no pensamento, pode ser também até um pecado mortal. Dependendo do tipo de pensamento. Então, ter cuidado, frear o pensamento. Aí São Bernardo continua dizendo, né? Quando nós falamos mal do irmão, nós cometemos 3 crimes. É o tríplice homicídio. Homicídio triplamente qualificado, na linguagem de hoje, né? Porque você mata o irmão que está ouvindo, é o tiro no ouvido dele, né? Aí você se matou, suicídio aqui, tiro na sua boca, você falou mal do outro, e você mata o indivíduo que não está nem ali. Aí é o atirador de elite, né? O cara está lá longe, você... Ou seja, o fofoqueiro, ele comete 3 crimes. Ele mata aquela pessoa perto, se mata e ainda vira um atirador de elite matando quem está longe. Diga para o seu irmão, não seja um atirador de elite. Então, quando nós meditamos na paixão de Cristo, a gente para de ser essa pessoa que anda cometendo crimes desse jeito. Mas é tão bom falar mal dos outros, né? Uma vez eu até conversei lá na rádio, né? Estava eu e uma amiga minha que faz programa lá da rádio comigo, e outro amigo que chegou lá. Sempre chegava alguém para lanchar com a gente. Aí eu falei assim, gente, hoje vamos fazer o seguinte, hoje nós não vamos reclamar e nem vamos falar mal de ninguém. Certo? Para ver se tem assunto. Ficou tão silêncio nesse dia. Parecia assim que o pessoal tinha ficado mudo, errado um choque, perdido a voz, a língua. Faça uma experiência no seu dia. Nem reclame e nem fale mal de ninguém. Só perguntar, vale, tu tá doente assim, tá depressivo? Não falei mal de ninguém hoje ainda, né? Estou assim com crise de abstinência. A língua aqui quase uma coceira terrível, né? A gente fala, mas pior que nós somos assim. Os que não pecam por reclamar. E tem gente que tem uma reclamação chique, né? Ah, meu Deus. Ave Maria. Misericórdia. Jesus. Glória a Deus, né? Ô bênção esse menino. Abençoado. Ah, filho de Maria. Aí troca o palavrão, né? E reclamação. E começa a invocar os santos tudinho, mas reclamando, entendeu? A pessoa vê que ela tá ali, tipo assim, eu vou te matar, desgraçado, né? Só que ela troca, Ave Maria. Né? Não, gente, não é assim não. A gente tem que, não é só trocar não, igual faz, não é paródia não, né? Pega a música aí do mundão, aí coloca a letra de Jesus. Tá certo? Tá errado. Eu vou dizer que tá certo? Tá errado. E é erro grave. Quem fez, talvez não fez com intenção, né?
Eu não estou falando de nenhum específico, falando do geral. Claro que é errado. Lembra que uma vez no Renascer de Pacaju, eles quiseram colocar a música de funk, só que botar a letra de Jesus. Eu falei, vocês estão doidos, é? Era uma equipe lá que queria colocar. Gente, quando a pessoa ouvir aquela letra, vai lembrar de quê? É das meninas que ele arrochou, que ficou nos cantos, das bebedeiras. É ou não é? É. Aí muda a letra e o ritmo é sensual, é imoral. Daqui a pouco tá a pessoa falando de Jesus e ali quase coladinho dançando, os rebolando e quase nu e a pessoa pecando. Não, mas é de Jesus. Jesus é pirata, viu? O Jesus que é santo nos leva a ser santo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Falando de paródia, falando de música que não pode fazer uma música de forró para Deus, não falando assim, paródias. Porque você associa aquela letra com a música anterior, entenderam, sim ou não? Para, eu acho que eu estou pregando 2 horas e eu não paro, é verdade, é isso mesmo. Quanto tempo eu estou pregando já? Vamos agora para a adoração. Quem está com o plenário não entendeu nada, né? Quer dizer que eu falei muito, esqueci que ia ter adoração, entenderam? Ia ficar até uma vigília. Vamos agora dizer assim, Jesus, eu não quero ser atirador de elite. Só se for uma profissão, né? Aí se quiser ser contratado, né? Aí você pede Jesus diferente, viu? Assim, Jesus,